Olá, meus queridos amigos. Olá, minhas queridas amigas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, né? Mais uma aula aí da nossa unidade curricular, Relações Estatais, Sustentabilidade e Meio Ambiente, né? Estou vendo que a sala está começando a receber os alunos. Acredito que vocês tenham feito uma boa prova, né? Eu ainda não comecei a correção. Dentro da divisão da disciplina, a mim coube a correção de todas as provas A1. E a professora Lúcia e a professora Marília vão gerenciar completamente a atividade avaliativa A3. Então, eu devo começar a corrigir hoje a prova de vocês. São muitos alunos, né? É uma prova discursiva, então eu, de fato, leio as respostas, mas sempre corrijo com bons olhos, tá certo? E devo começar a corrigir. Espero estar finalizando aí a correção até o domingo. Mas caso haja algum pequeno atraso, peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque estamos aqui em Natal, no segundo turno das eleições, e eu estou chefiando aqui a eleição municipal, e pode ser que por isso eu não consiga finalizar plenamente a correção até o domingo, que é o segundo turno das eleições. Se eu não conseguir, me esforçarei para na segunda ou na terça ter feito isso e entregue para vocês aí todas as notas de vocês, tá certo, pessoal? Pessoal, nós na última aula estávamos estudando, né, os conceitos, eu até chamei o slide de estudo básico da lei de licitações. E nós estudamos os princípios, fizemos uma questão na última aula, e hoje nós vamos continuar o estudo, né, daqueles slides sobre o estudo básico da lei de licitações, para finalizarmos ele e depois entrarmos no próximo tópico da nossa disciplina. A lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, ela é uma lei extensa, certo? Não é possível nós aprofundarmos no nível de detalhe que ela merece em uma unidade curricular que nós temos que dar todo o conteúdo de direito administrativo e praticamente todo o conteúdo de direito ambiental. Então, cabe também ao aluno, né, a leitura da lei integralmente, certo? A leitura da lei, se for possível, inclusive, o estudo por meio de um manual de direito administrativo, então um manual de licitações, a partir da nova lei de licitações, para complementar o conhecimento sobre esse assunto, porque é um assunto deveras especializado e sem essa complementação feita por vocês, sem dúvida vocês não vão ficar craques nessa matéria, e é uma matéria muito cobrada em certames e em provas de OAB, e também, por que não dizer, uma matéria que tem um mercado muito amplo, porque como a lei é nova, pouca gente conhece a lei a fundo, né? Então, quem é um advogado que for atuar na área de direito administrativo com licitações, se for muito especialista na área, certamente encontrará espaço para trabalhar em várias empresas que pretendem vender seus produtos para a administração pública, como também, se alguém for trabalhar para o Estado, né, precisará conhecer bastante a lei de licitações, porque se for trabalhar no setor de licitações daquele órgão público, né, daquela autarquia, o indivíduo precisa conhecer bem ela e trabalhar com ela de lado, porque ela é a sua lei de cabeceira. Bom? Então, fica esse Professor, lembrete, necessidade de uma leitura e um aprofundamento por meio de um estudo de um manual. Pois não, doutora Elisângela? eu comprei um livro, ele chama Manual de Licitações e Contratos Administrativos. Ele é Perfeito. da Maria Silvia Zanella. Eu não sei se você conhece. Maria Silvia Zanella de Pietro é uma das melhores professoras e autoras de direito administrativo. É uma autora já clássica, inclusive. Muito boa. Aqui nesse livro, ele fala, ele tem a estrutura dessa lei que você está falando. É muito bom para entender o que você está falando, né? Um complemento daquilo que você está passando para a É gente. um aprofundamento, né? É um aprofundamento. Ele tem pontos de destaques, ele tem bastante coisa, ele tem contratos de licitação, ele tem muita coisa nesse livro. Eu achei ele bem legal. Pois Achei é, muito um livro excelente, interessante. viu? Um livro excelente. Um livro assim, eu indico sim, isso aí. A professora Maria Silvia não só
em relação à lei de licitações, mas como a obra dela de direito administrativo é muito boa, muito consultada e referenciada pelos administrativistas, ou seja, aqueles doutrinadores que se dedicam, né, à pesquisa sobre direito administrativo. Tá? Parabéns, essa obra é muito boa e fica a dica de leitura. Eu percebi que você está fazendo, doutora Alexandre, parabéns, certo? A nossa aula, repito, não terá o nível de aprofundamento de um livro desse, porque não é possível pelo tempo. A gente tem que tratar diversos assuntos, dar a vocês os nortes, né? De onde estão as fontes, os conceitos gerais e básicos daquele conteúdo, e aí vocês têm que ter um papel ativo na construção do seu próprio conhecimento, né? Fazendo esse trabalho do aluno que não é só aluno, é também estudante. Porque eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas vocês devem saber que há uma diferença entre aluno e estudante, né? O aluno é aquele que assiste aula e o estudante é aquele que estuda, tá certo? Nem sempre as duas características estão na mesma pessoa, né? Então, fiquemos aí atentos à necessidade de complementarmos a característica de aluno com a característica de estudante, tá bom? Desde já, então, dito isso, né, já compartilhando com vocês o nosso slide, de onde nós estávamos na última aula. Na última aula nós paramos aqui, ó, resolvemos essa questão. Falamos do princípio do planejamento da licitação, certo? E vamos continuar nossa exposição agora. Nós já vimos aí do artigo 1 até o artigo 5º da licitação, artigo 1º até o artigo 5º, e vamos agora apontar algumas definições técnico-legais que estão previstas no artigo 6º das licitações. O professor vai ver todas as definições que estão lá? Não, né? Nós não veremos todas, porque se vocês forem ver lá na lei de licitações, existem inúmeros incisos nesse artigo 6º, certo? Inúmeros. Mas, repito, vocês complementarão esse estudo dessas definições necessárias que a própria lei de licitações já traz na sua introdução, nos seus artigos iniciais, porque eles são importantes para que você compreenda a lei, né? Isso é uma boa técnica do legislador. O legislador, para evitar, muitas vezes, interpretações equivocadas dos dispositivos que constam na lei, o legislador ensina ao juiz, por meio de uma interpretação autêntica, o sentido que ele quis dar às palavras que estão na lei. Então, o artigo 6º, ele tem aí, deixa eu ver aqui quantos incisos, tem aí 60 incisos, certo? O artigo 6º tem 60 incisos. É uma verdadeira aula de conceitos técnicos jurídicos da lei de licitações, certo? Então, importante reler, compreender, porque acaba que também atua como se fosse uma doutrina, porque você vai estar tendo lá um conceito jurídico, um significado de termos jurídicos administrativos. Então, o artigo 6º é um artigo importantíssimo de ser estudado pelos alunos quando estão estudando a lei de licitações. E aí, no nosso slide, a gente trouxe, por exemplo, alguns dos incisos, o inciso que ensina o que é um órgão para fins da lei de licitações, né? O que é um órgão? É uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Vocês estudaram esse conceito quando estavam estudando a organização da administração pública, em que vocês aprenderam a divisão entre a administração pública direta e indireta, e viram que a administração pública direta é composta pela União, estados, municípios e Distrito Federal, e que essas são os únicos 4 entes com personalidade jurídica. E que dentro desses entes nós não temos mais outros órgãos com personalidade jurídica. Nós não temos mais outras entidades com personalidade jurídica. Nós temos órgãos. Órgãos, meus amigos, não têm personalidade jurídica. Essa é uma característica dos órgãos administrativos, né? Dos órgãos públicos. A personalidade jurídica é do ente político, né? Da União, dos estados, do DF e dos municípios. Os órgãos, apesar de terem CNPJ, para fins de gestão dos repasses financeiros entre o ente político e os seus órgãos hierarquicamente inferiores, apenas para fins de controle financeiro de repasses, eles possuem CNPJ, mas eles não têm
personalidade jurídica. Essa é uma das características dos órgãos públicos, diferentemente das pessoas jurídicas da administração indireta. As pessoas jurídicas da administração indireta, elas têm personalidade jurídica. Algumas têm personalidade jurídica de direito público, como é o caso das autarquias, fundações públicas de direito público, e outras têm personalidade jurídica de direito privado, que são as estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias. Então, um artigo importante, né? Já o conceito de entidade, ó, veja, entidade é a unidade dotada de personalidade jurídica, conceito técnico. Quando eu estiver falando aqui em entidade na lei de licitações, se você estiver lendo lá, você tem que entender que ele está falando de uma pessoa jurídica, que pertence à administração pública. Conceito técnico jurídico de administração pública, ó, compreende a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público, e as fundações por ele instituídas. Esse é o conceito técnico de administração pública que está na lei de licitações. Conceito de administração, ó, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Ou seja, o conceito de administração faz referência ao conceito de órgão e de administração pública. Perfeito? E de entidade. Então, você está lá lendo a lei de licitações, está estudando uma disposição que lá consta, e você vê a expressão administração, você tem que fazer a associação imediata de sentido de que essa palavra administração, quando estiver lá, com a maiúsculo, estará se referindo a esse conceito que engloba esses três subconceitos aqui do artigo 6º. Conceito de agente público, na lei de licitações, é o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Veja, a lei aqui, no artigo 6º, inciso 5, faz referência à expressão administração pública. Então, ele está querendo dizer o que aqui com isso? Essa pessoa aqui é integrante disso. Aí a gente chama ele de agente público. Então, são conceitos que se autorreferenciam dentro do próprio artigo 6º. Ok? Conceito de autoridade na lei de licitações, porque às vezes vocês lerão lá dispositivos nela que falam, abordam um tema lá e usam a expressão autoridade. Quer dizer o que dentro da lei de licitações? Autoridade significa agente público dotado de poder de decisão. Contratante significa pessoa jurídica, integrante da administração pública, responsável pela contratação. Contratado, pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que assinam um contrato com a administração pública. Afinal, a gente já aprendeu que a licitação nada mais é do que uma competição, né, para que a administração pública adquira os melhores serviços, os melhores produtos para a consecução de suas atividades e busca de alcançar o interesse público. Então, a licitação é isso. E, em sendo isso, ela faz essa competição e alguém vence essa competição. Esse alguém que vence essa competição será contratado pela administração pública. Em sendo contratado, ele vai assinar um contrato administrativo, né, com essa a entidade da administração pública. E é isso que nós estamos aqui vendo no conceito de contratado, aquele que assina o contrato, seja uma pessoa física ou jurídica, ou um consórcio de pessoas jurídicas. Licitante. Quem é o licitante, professor? Pessoa, é aquele que participa da licitação, concorrendo, né, no processo licitatório. Pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, ou seja, de participar da competição para poder vender ao Estado, oferecer ao Estado seus serviços, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Então, perceba, eu não trouxe aqui todos os conceitos do artigo 6º, né? Conceitos legais.
mas a indicação de leitura complementar dele é essencial. E você lendo ele, você vai ficar retomando aulas que nós tivemos anteriores, em que eu apresentei vários desses conceitos. Eu e as minhas colegas professoras Lúcia e Marília apresentaram vários desses conceitos para vocês. Por quê? Porque, na verdade, a lei de licitações nova, que é uma lei de 2021 recente, ela sistematizou, né, documentou em uma lei, ou seja, em uma norma jurídica, consensos da teoria do direito administrativo, conceitos que já são consenso na teoria do direito administrativo. Então, quando você está estudando a lei de licitações, você está revisando conceitos da teoria geral do direito administrativo, conceitos importantes, que são doutrinários, mas que foram normatizados, né? Que foram colocados, positivados numa lei. Tranquilo, pessoal? Beleza. E aí vocês vão ver que eu já pulei, depois de apresentar alguns desses conceitos do artigo 6º, para as modalidades previstas na lei de licitação. Assunto também importantíssimo, que nós temos que ter pelo menos uma noção geral. Que nós precisamos ter pelo menos uma noção geral para poder ver como é que a licitação pode se dar. Né? Por quê? Porque a licitação, repito, ela é uma competição que a administração pública oferece a sua intenção ao mercado de adquirir produtos, serviços para a consecução dos seus fins administrativos. E essa competição pode se dar de várias modalidades diferentes. Com o passar do tempo e com a experiência que foi sendo adquirida com a atividade pública, as modalidades de licitação que estavam previstas na Lei 8666, que era a antiga Lei de Licitações, foram sendo incrementadas, atualizadas, inclusive em decorrência do desenvolvimento da tecnologia, né? Tecnologia da informação. Então, o que é que acontece? A lei nova de licitações, a lei antiga é de 1900, lei 8666/90, se não me falha a memória. A lei de licitações. A lei nova é de 2021. E entre 90 e 2021, aconteceram diversas leis esparsas, como a lei do pregão, certo? A lei das concessões públicas e permissões públicas. Várias leis foram sendo editadas de forma esparsa, né? Leis que abordam o direito administrativo. E aí a lei de licitações, que é mais recente, sistematizou diversos dispositivos que estavam previstos em outras leis esparsas. Uma sistematização que aconteceu importantíssima foi a colocação na nova lei de licitações da modalidade de licitação chamada pregão. E também a exclusão de modalidades de licitação que existiam na lei anterior e que agora não existem mais. E por isso, como a lei anterior previa algumas modalidades que hoje não existem mais, beleza. Como a lei de licitações previa modalidades que não existem mais, os examinadores de prova de OAB, de prova de concurso público, que vocês terão que passar em algum momento da sua vida, nós, professores, quando vamos fazer provas para vocês, né, nós tentamos confundir o aluno para saber se o aluno está atualizado. Porque, por exemplo, a nova lei de licitações excluiu a modalidade convite, que era uma modalidade de licitação prevista na lei 8666, que é a antiga lei de licitações. A nova lei de licitações, ela excluiu a modalidade tomada de preço. Não existe mais a previsão normativa no artigo 28, né, da nova lei de licitações, da modalidade de licitação que existia na lei 8666, chamada tomada de preços. Então, essas duas modalidades foram extintas. E foram incluídas duas novas modalidades. Na verdade, uma delas não existia na lei 8666, era existente em uma lei esparsa, mas veio para a lei de licitações, chamada pregão, né? E a outra modalidade nova é essa modalidade aqui, chamada diálogo competitivo, certo? Então, a lei de licitações colocou dentro do seu conteúdo disposições da antiga lei de pregão,
né? A lei do pregão, que era cerca ali de 2002, eu acho, que é uma modalidade de licitação, nós vamos abordar ela aqui. Hoje em dia, a principal forma de aquisição da administração pública de bens e serviços comuns, porque se mostrou bastante eficiente e econômico para a administração. Pregões, inclusive, que se dão de forma eletrônica, pela internet, o que dá mais, diríamos assim, impessoalidade e facilidade de fiscalização e dificuldade de burla, certo? Dificuldade de burla, já que em sendo realizados pela internet, permite também uma maior competitividade, porque qualquer pessoa do Brasil, qualquer fornecedor do Brasil pode se habilitar para concorrer. Pregão, né? Pregão eletrônico, certo? Então, o pregão hoje em dia é a principal modalidade de licitação. Nós temos a modalidade de concorrência, que já existia na lei antiga e continua a existir nesta. Modalidade de concurso, que existia na lei antiga e continua existindo nessa. Modalidade do leilão, que é uma licitação em que a administração pública não quer comprar, não quer adquirir produtos. Ela quer vender, ela quer alienar produtos e bens que ela possui. Então, leilão é uma modalidade de licitação destinada à alienação de bens da administração pública. As demais modalidades, pregão, concorrência, diálogo competitivo, são modalidades que visam fazer com que a administração adquira bens, adquira serviços, contrate serviços. A modalidade de leilão é uma modalidade em que a administração visa alienar produtos, alienar bens. Tranquilo? E nós temos ainda o concurso, que é uma modalidade de licitação bem própria, que visa contratar, né, serviços artísticos especializados, certo? Serviços artísticos ou serviços especializados. Nós vamos vê-las com algum detalhamento logo, logo. Então, essas hoje em dia são as modalidades de licitação. E diz o artigo 28, parágrafo 1º, o seguinte, ó: além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se de procedimentos auxiliares. E aí nós temos como os procedimentos auxiliares, um exemplo deles é o registro de preço. Então, os procedimentos auxiliares todos estão previstos nesse artigo 78, certo? E aí fica a dica de leitura de vocês. Procedimentos auxiliares não são modalidade de licitação. Como o próprio nome diz, né? São procedimentos auxiliares, certo? Mas que também são usados pela administração para aquisição de bens e produtos e serviços. E a lei de licitações ainda diz, olha, as modalidades aqui são essas: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. E a administração também pode fazer uso de procedimentos auxiliares. Agora, é proibido, é vedado ou vedada a criação de outras modalidades de licitação. Então, o administrador não pode chegar e ficar misturando modalidades de licitação. Bom dia, doutora Aparecida, seja bem-vinda. Doutora Neófita, Jamile, Arthur, sejam todos bem-vindos. É vedada a criação de outras modalidades de licitação. Não, se for fazer licitação, tem que ser nessas, certo? Tem que ser nessas, não pode ser em outra. Professor, eu ainda posso fazer licitação na modalidade convite? Não pode mais. Não pode mais, porque a nova lei extinguiu a modalidade convite. Posso fazer licitação na modalidade tomada de preço? Não pode mais, não existe mais. Eu posso combinar, professor? Eu posso combinar modalidade de licitação desses incisos aqui? Não pode. A lei veda a criação de outras modalidades ou a combinação entre elas para a criação de uma nova modalidade. Então, o administrador público, que vocês já aprenderam comigo, que é obrigado a seguir o princípio da legalidade, quando for realizar uma competição para adquirir produtos, adquirir bens, adquirir serviços no mercado, se for fazê-lo e for obrigatório, ou seja, não for uma causa de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de licitação, o administrador público precisa obedecer essas modalidades que estão aí externadas no artigo 28.
podendo ainda, se for o caso, fazer uso de procedimentos auxiliares previstos no artigo 78. Beleza, professor, tranquilo. E aí como eu disse a vocês, a nossa estratégia de ensino é sempre ensinar a teoria, né? E trazer questões mostrando como é que essa teoria cai. E aí tá aqui, ó, questãozinha aqui fácil. De acordo com o artigo 28 da Lei de Licitações, olha como é que cai isso em prova. Prova de 2024. São modalidades de licitação. Pregão é modalidade de licitação? É. Concorrência é modalidade de licitação? É. Concurso é modalidade de licitação? É. Leilão é modalidade de licitação? É. Diálogo competitivo? É. Tomada de preços? Não é. Convite? Não é. Então, só sobra uma, né? Todas estão corretas, não é isso? Todas estão corretas. Viu como cai? Ou seja, cai assim, professor? Esse decoreba cai. Cai desse jeito. E veja que essa prova aqui, ó, é para o cargo de fiscal tributário, né? Fiscal de tributos, auditor fiscal do município de Juru, na Paraíba. Então, a carreira de fiscal é uma carreira que normalmente exige um conhecimento, diríamos assim, de alto nível. São carreiras muito atraentes pelo salário, que quem concorre, e são concursos muito concorridos. E cai uma questão fácil dessa? Cai. Por que é fácil? É fácil porque a gente acabou de aprender. Né? Mas para quem está desatualizado, poderia ser difícil, porque o cara não saberia dessa modalidade aqui. Ó. Quem ainda está com a mente ainda na lei 8666, diz, eu nunca ouvi falar de diálogo competitivo. Não, essa daqui não é não. Aí o cara ia marcar 1, 2, 3 e 4 apenas. Marcaria a letra A. Então, fiquemos aí atentos, certo? As questões de ler a lei, conhecer o texto da lei e tentar extrair da lei aquilo que é passível de cair. Né? Questões que têm muitos incisos, artigos da lei que têm muitos incisos, né? Que permite fazer uma questão pronta. Com certeza, o cara que vai criar a questão lá na prova da OAB ou num concurso público, ele vai facilitar a vida dele. Ele vai pegar o texto da lei e coloca lá a questão, já que tem várias alternativas pré-prontas, praticamente. Essa é uma técnica de estudo que eu procuro fazer no meu dia a dia. Tentar imaginar o que o examinador vai cobrar de mim na prova a partir da leitura da lei e do reconhecimento dentro da lei daquilo que já está praticamente pronto como questão. Fica a dica de estudo para vocês. Beleza, então sendo essas as modalidades de licitação, vamos começar a estudá-las, né? E onde é que há, professor, a definição das modalidades de licitação? Elas estão lá no artigo 6º. Por isso a importância da leitura do artigo 6º. O artigo 6º, no inciso 38, fala o que é concorrência, certo? E o que é concorrência? Concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. A palavrinha-chave aqui é especiais, tá certo? Concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais. Olha só. Se for obras e serviços comuns e especiais, concorrência. Se for a contratação de bens e serviços especiais, concorrência. E se for a contratação de bens e serviços comuns, pregão. O examinador fica trocando essas palavras quando vocês estiverem estudando aí nas leis, lendo a lei, né? E fazendo questões, que é uma das formas melhores de se estudar e aprender direito. Vocês vão perceber que os examinadores ficam trocando essas palavrinhas. Aí o examinador faz a questão e diz assim: concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços comuns, além de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Pronto, aí errou, porque isso está errado. Então, essa é a modalidade de concorrência. Contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento, ou seja, como é que o administrador público irá analisar as propostas, a partir de quais critérios? Nós vimos que o princípio do julgamento pelo julgamento objetivo das propostas, né? Critério do julgamento objetivo, isso é um princípio da licitação. Nós vimos na aula passada. As propostas daqueles que concorrem no procedimento licitatório devem ser analisadas
pelo administrador público que está gerenciando o procedimento licitatório de forma objetiva. E os critérios objetivos são esses, no caso da concorrência. Critério do menor preço, critério da melhor técnica ou conteúdo artístico, critério da técnica e preço, critério do maior retorno econômico e critério do maior desconto. Esses são os critérios objetivos de análise do administrador público que gerencia o processo licitatório para definir quem vai vencer aquela concorrência. Pode ser um deles, certo? Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Uma questãozinha pronta, né? 5 alternativas ali, você tira uma delas, troca o nome de uma delas, acerta ou erra a questão. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Outra modalidade de licitação. Onde é que eu acho essa modalidade de licitação chamada concurso? Também você vai ver a definição dela no artigo 6º. Artigo 6º, inciso 39. Professor, assim é muito fácil. A própria lei já fez o seu trabalho, professor. A lei já está trazendo, já fez o seu serviço, porque a lei já trouxe todas as definições que você está dando para a gente, exatamente. Ora, se eu tenho uma definição técnico-legal que traduz a visão doutrinária sobre o tema, por que eu vou ficar brigando? Né? Não faz sentido. A lei diz, ó, o concurso é o quê? É uma modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Ah, professor, é para isso? Dê um exemplo aí, professor, para me entender quando é que eu deveria usar o concurso para fazer uma licitação. Vou dar. Imaginei que você pretende fazer uma grande obra que precisa de um projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico é uma mão de obra técnica. Você vai projetar toda a urbanização de um bairro, né? Aí você precisa fazer um projeto arquitetônico daquele bairro aí na sua cidade, em São Paulo ou aqui em Natal. Você faz um concurso. Ah, professor, eu pensei que esse concurso aí da lei de licitações era um concurso público, professor. Não é não, é? Isso é não, meus amigos, é não. Concurso público, que vocês já devem ter ouvido falar, é o modo que o Estado usa para recrutar servidores públicos. Já o concurso, modalidade de licitação, previsto na Lei 14.133, não é para recrutar um servidor público que vai ingressar num cargo público e, a partir dali, exercer suas funções numa carreira. Não é isso, meus amigos, não é isso. Esse concurso aqui tem uma finalidade diversa, certo? Qual é a finalidade, professor? A finalidade dele é contratar, escolher trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, ok? Você queria fazer uma escultura em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, em frente ao Palácio do Planalto. Você vai lá em Brasília, né? Tem muitas esculturas, em São Paulo também tem. Essas esculturas são trabalhos artísticos. Você vai fazer um concurso público para ter um servidor público de carreira? Não, não. Você vai fazer um concurso na modalidade de licitação, definindo as regras objetivas do que vocês pretendem para que os artistas, que são escultores, elaborem o seu projeto, elaborem a sua obra de arte, concorram e vençam. E aí, vencendo, esse artista vai receber um prêmio em remuneração, normalmente, um valor fixo determinado pela administração pública. Então, essa é a modalidade de concurso. Então, entendam, não é a mesma coisa de concurso público, certo? Concurso, modalidade de licitação é uma coisa. Concurso público é outra coisa. Não confundam. Inclusive, os examinadores buscam nos levar à confusão nesse tema, certo? Então, fiquemos aí atentos, porque esse concurso da lei de licitações não é o concurso que nós aprendemos lá como forma de ingresso em cargos públicos, quando nós estávamos estudando aí agentes públicos efetivos, né? Servidores públicos, certo? Agentes públicos ocupantes de cargos efetivos. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Estou falando, ninguém está dizendo nada, todo mundo calado. Tranquilo aí, comentem num grupo aí, se tiver no chat.
Qualquer dúvida, por favor, viu? Não se encabulem. Tá bom? Então, beleza, vamos para cima. Além disso, nós temos outras 3 modalidades, né? De licitação. Nós temos a modalidade de leilão, de pregão e de diálogo competitivo. Professor, nós ainda temos a modalidade tomada de preços? Não. Professor, nós ainda temos a modalidade convite? Não. Ah, beleza. Lembrem disso, certo? O leilão eu tinha até antecipado para vocês, né? O leilão também está definido lá no inciso 40 do artigo 6º. Conceito técnico jurídico de leilão. Leilão é uma modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos, certo? Então, leilão serve para alienação. Que é alienação? Venda, doação. Isso é uma alienação, né? Alienação a gente estuda no direito civil. Alienar um bem é se afastar do bem, é fazer com que ele bem saia da sua propriedade, doando-se ou vendendo-se esse bem. Então, leilão é uma modalidade de ação para que a administração aliene. A administração pode vender bens? Pode. Imagina aí que a administração está com vários prédios públicos se deteriorando, não sendo utilizados, e é uma área, por exemplo, que há uma grande perspectiva de crescimento imobiliário e econômico, e a administração vê lá aquele prédio que está inservível para ela e diz, rapaz, quer saber, eu vou fazer um leilão para vender esse prédio aqui, porque vai que a iniciativa privada vem aqui, investe, cria um restaurante, cria uma área de lazer. A iniciativa privada, normalmente, né, quando vai investir, busca o lucro, não é isso? Busca o lucro. E isso pode acontecer. E aí a administração tem lá um prédio que está inservível, bota para vender. Mas como é que ela vende? O prefeito, o governador vai vender da cabeça dele? Não, vou vender como se fosse meu. Não, não. Tem que cumprir o devido processo licitatório. Se for um bem imóvel, por exemplo, para ser vendido, além disso, precisa de uma autorização do legislativo para vender um bem imóvel. E aí a administração pública coloca esse bem para vender, a iniciativa privada chega com capital, compra, e a partir dali há uma revitalização da área, né? Isso pode acontecer. Pois não, doutora Elisângela? Qual a sua dúvida? Ô, professor, essa modalidade, ela também é válida para obras, né? Para quando as empresas elas vão pegar tipo obras do governo para fazer, né? Vamos supor, sim. Não. Fazer uma obra para o governo, doutora Elisângela, não é alienação, concorda? É uma contratação de um serviço. É isso que eu Então, ia o leilão falar, não é no caso de venda, né? É no caso de é, serviço, né? Mas é uma. válido esse tipo de pregão, não é? Não, leilão é utilizado, você talvez esteja querendo se referir a leilão de concessionárias, né? Quando o Estado, por exemplo, vai oferecer um bem dele, ou uma rodovia, por exemplo, ou um aeroporto para que a iniciativa privada comece a explorar economicamente, o setor público faz leilões, sim. Sim. Mas leilão não é para a construção de obras, tá certo? A modalidade utilizada para a realização de obras, conforme nós vimos no slide anterior, é a concorrência, ó. Obras e serviços comuns de engenharia, tá certo? Essa é a modalidade chamada concorrência que nós devemos utilizar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia. Quando você quer vender um espaço público, alienar um espaço público, conceder um espaço público para a exploração por parte da iniciativa privada, como, por exemplo, uma ferrovia, né, uma rodovia que vai ser, entre aspas, privatizada, aquilo ali você faz um leilão, que aí várias empresas privadas concorrem, vencem o leilão, recebem a concessão, que é uma licença para poder explorar economicamente, e a partir daquela exploração econômica terem lucro, mas também assumirem a responsabilidade de manter aquela rodovia em boas condições de tráfego, né, com serviços de qualidade de assistência em caso de acidentes, né, de monitoramento da rodovia. Então, o leilão não é para obras, tá certo?
O leilão é para alienação de bens imóveis ou de bens móveis que não servem mais para a administração, certo? Tá, Inclusive bens móveis que foram apreendidos. E, professor, tá. fui claro, minha Obrigada, jovem? professor. De nada. E, professor, uma pergunta. Como é o leilão, professor? O leilão uso de qual critério objetivo, né, de seleção entre os concorrentes? É o maior lance. Quem der mais, ganha a licitação. Quem der mais, ganha o leilão. Então, o maior lance é um critério objetivo de, de julgamento, né, de uma licitação que só é usado no caso do leilão, certo? Na concorrência, nós temos, como nós vimos aqui, ó, 5 critérios: menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, melhor técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Beleza. No leilão, nós temos maior lance, apenas um. Olha que beleza. Olha como é fácil de memorizar. Ah, professor, tranquilo. E o pregão? Pregão é como se fosse o contrário do leilão, né? O que é o pregão? O pregão é a modalidade de licitação que é obrigatória para bens e serviços comuns. Então, o legislador, ele quis usar a modalidade de pregão porque ela se mostrou a mais eficiente, a mais econômica. O pregão não era, inicialmente, na Lei 8666, previsto como modalidade de licitação. Mas veio uma lei, em 2002, que criou essa modalidade, e depois que ela começou a ser implantada e efetivada, concretizada no mundo real, o pregão trouxe uma economia muito grande para a administração pública, certo? E minimizou bastante as fraudes em licitação. Professor, ainda existe fraude? Pessoal, todo dia que a gente inventar uma técnica de combate à fraude, estejam certos que há centenas de cabeças pensando em técnicas de melhorar a fraude, certo? Isso é uma briga de gato e rato. Então, sempre existirá a possibilidade de fraude, porque o ser humano é criativo demais naquilo de tentar burlar as normas, né? Inclusive, talvez isso faça parte até da nossa cultura. Lamentavelmente, nós temos uma cultura que, às vezes, enaltece o crime, né? Ou enaltece, entre aspas, aquela sabedoria do malandro, né? Infelizmente, isso está na nossa cultura, não de todo mundo, nem todo mundo acolhe essa cultura e aplaude, mas a gente vê isso muito nos veículos de comunicação de massa, né? A gente vê isso muito presente até mesmo em obras literárias e até mesmo em teses acadêmicas, né? E por isso a gente tem que saber que, enquanto há pessoas tentando combater e fazer a coisa de forma honesta, proba, haverá sempre aqueles que vão querer o caminho mais fácil, entre aspas, para vencer e burlar o sistema, certo? Então é possível ainda, a gente de vez em quando escuta uma modalidade de uma fraude, numa licitação acontecida não sei aonde. Via de regra, essas fraudes acontecem não quando há licitação, mas quando há a dispensa de licitação ou principalmente quando há dispensa de licitação, certo? Ou há inexigibilidade de licitação. Quando há licitação na modalidade pregão, eu tenho notícia de que já se criaram até robôs, né, de informática, programas de informática que permitem alguns tipos de fraude na licitação. E aí o Estado está criando ferramentas para combater esses robôs eletrônicos que tentam fraudar os processos licitatórios. Então, veja como é uma coisa complexa. Mas, sem dúvida, o pregão melhorou muito e minimizou bastante a ocorrência de fraudes naquela aquisição de bens e serviços comuns, diários, né? Material de expediente, computadores para a administração trabalhar, né? O que mais? Serviços comuns, pequenos reparos em prédios públicos, né? Manutenção de serviços de veículos, isso tudo é modalidade de licitação que pode ser feito por pregão, que são serviços comuns. Se forem serviços especializados, a modalidade, ou especiais, aqui, ó,
Concorrência. Se forem serviços comuns, é obrigatório que seja feito por meio de licitação na modalidade pregão, certo? É obrigatório, não é uma faculdade. E no caso do pregão, o critério para você analisar quem venceu serão dois: menor preço ou maior desconto. Dois critérios utilizados para definir quem venceu a licitação no caso da modalidade pregão. Ou um indivíduo vai vencer porque ofereceu o menor preço, ou ele vai vencer porque ofereceu como padrão, né, como critério de julgamento, o maior desconto, certo? Então, já falamos aí de 4 modalidades de licitação e agora vamos falar da última, que é o diálogo competitivo, que é a inovação. O diálogo competitivo foi uma inovação trazida pela lei de licitações. E tudo que é novo, né, é cobrado, né? Tudo que é novo é cobrado. Então, por um motivo, diríamos assim, lógico, a gente tem que estar atento ao diálogo competitivo, porque é algo novo, 2021. Eu ainda não vi nenhuma licitação que fez uso do diálogo competitivo. A doutora Adriele diz assim, professor, repete aí os exemplos de pregão. Vou dar um exemplo. Imagine que a administração pública pretenda comprar papel. Papel. Papel é um bem e serviço, papel é um bem comum. Papel. Existem no mercado inúmeros fornecedores de papel. Papel A4, Chamex, né? É o nome da marca, né? Daquela resma de papel. É obrigatório a fazer essa aquisição por meio do pregão, certo? Quero comprar papel para toda a administração pública federal do Brasil. Olha aí quão o vencedor dessa licitação vai vender. Quantos órgãos públicos existem no Brasil e precisam de papel? Que modalidade deve ser oferecida? Pregão. Por quê? Porque é obrigatório. E é um serviço, e é um bem comum. Canetas, bem comum. Computadores, bem comum. Ah, professor, não, mas eu quero fazer uma obra de uma engenharia aqui, de uma ponte. Aí é um serviço de engenharia. Concorrência. Ah, professor, eu quero fazer uma aquisição, professor, de um bem especial. Por exemplo, eu sou prefeito de uma cidade e estou precisando comprar equipamento de tomografia computadorizada para fazer exames médicos de câncer de mama, ou de câncer de não sei de quê. Pronto. Um equipamento desse. Tem que ser concorrência. Tá certo? Não pode ser pregão. Por quê? Esse não é um bem comum. Professor, uma licitação por pregão possui prazo? Todas as modalidades de licitação, minha jovem, possuem prazo. Certo? Manutenção de elevadores de órgão público. Veja, é um serviço técnico especializado, né? Mas já tem muitos fornecedores no mercado. Eu acho que dá para ser pela modalidade sim de pregão, viu? Esse seu exemplo aí, Francisco Calu, dá para ser pelo pregão. Porque já tem tantos fornecedores de mão de obra e de prestação de serviço de manutenção de elevadores que ele já poderia ser considerado um serviço comum, certo? Então, acho que poderia ser na modalidade pregão, contratação desse serviço. Mas, por exemplo, sem dúvida, a contratação de equipamentos médicos de tomografia computadorizada, você não vai ter aí no mercado tantos fornecedores assim. Não dá para dizer que é um bem comum um equipamento de tomografia computadorizada. Aí você tem que fazer concorrência, né? É a definição da lei. Tá bom, doutor Francisco e doutora Adriana? Repetir os exemplos aí. Espero que eu tenha sido claro nessa repetição. Beleza. 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 Então, e o diálogo competitivo, professor, que é a modalidade nova, né? Veja, o que é que diz a lei em relação ao diálogo competitivo? O diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras. Obras, serviços em compras, em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente. Ou seja, há um diálogo entre a administração pública e os possíveis licitantes, certo? Prévios. Para quê, professor?
né? Nesse diálogo, a administração pública conversa com possíveis licitantes, que são selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades específicas. Professor, não entendi. Devendo os licitantes, ao final, apresentar proposta após o encerramento do diálogo. Imagine aqui o seguinte, meus amigos. Às vezes, a administração pública tem órgãos, né, que fazem papéis diferentes, né? Fazem funções diferentes, muito especializadas. E elas, às vezes, precisam de instrumentos, ou de equipamentos, ou de serviços muito especializados, que nem ela sabe ainda a melhor opção. Nem existem, às vezes, no mercado. Então, por exemplo, eu trabalho aqui no TRE, certo? No TRE, nós temos um setor de informática muito avançado aqui na Justiça Eleitoral. E os colegas aqui desenvolvem produtos tecnológicos muito de alta qualidade. Mas, por exemplo, tem uma coisa que nós desenvolvemos aqui que somente a Justiça Eleitoral faz, que é o quê? Que é o serviço de convocação de mesários. Convocação de mesários. Então, às vezes, é uma das coisas que dá mais trabalho na eleição, é convocar os mesários com o perfil adequado para exercer as suas funções no dia da eleição. Se nós não tivéssemos o setor de informática aqui, a gente poderia capaz de desenvolver uma ferramenta especializada para essa funcionalidade restrita da Justiça Eleitoral. Nós temos isso, graças a Deus, aqui, pessoas muito boas, e nós quiséssemos desenvolver uma solução que facilitasse, que permitisse um melhor gerenciamento dessa convocação de mesários, que permitisse uma comunicação mais rápida, um envio de cartas de convocação mais eficientes para os e-mails dos mesários. Se a gente quisesse contratar isso, a gente não sabe qual é a solução do mercado. Provavelmente o mercado não tem nenhuma solução pronta para isso. Porque não é uma coisa que vai se oferecer no mercado para se vender para 27 órgãos apenas, né? Então, nem sempre os fornecedores de serviços, por exemplo, tecnológicos, têm produtos prontos para as nuances que a administração, às vezes, precisa de serviços ou de produtos tecnológicos especializados para determinada finalidade. Nesse meu exemplo aqui, a convocação de mesários. Então, nós poderíamos fazer o seguinte, a gente quer desenvolver, a gente tem uma ideia aqui de desenvolver uma ferramenta eletrônica para fazer uma convocação mais ágil, mais eficiente dos mesários, em que a gente consiga informar os que eles foram convocados, ter a certeza que eles receberam a convocação, além disso, controlar se eles foram trabalhar no dia da eleição, se foram trabalhar, depois pagar a eles o auxílio alimentação que eles fazem jus, ou seja, é uma nuance, é uma característica, uma missão que só a Justiça Eleitoral faz. Então, a gente poderia chegar e fazer uso dessa modalidade de licitação chamada diálogo competitivo. Felizmente, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos já uma ferramenta para isso, muito boa, que ainda está sempre sendo melhorada. Mas, se nós quiséssemos fazer isso, a gente sabe qual é o produto que tem? A Microsoft tem algum produto de convocação de mesários? A Oracle tem? Não tem, né? Quais empresas de informática, desenvolvedores de software que tem uma ferramenta eletrônica para isso? Que eu saiba, nenhum. Mas a gente fazia o edital, explicava a nossa necessidade, as empresas desenvolvedoras de aplicações tecnológicas, de software, iriam se habilitar como fornecedores, iriam ouvir de nós as nossas necessidades, isso é o diálogo competitivo, por isso um diálogo prévio com os fornecedores. Fornecedores, olha, a gente quer uma ferramenta que faça isso, 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 isso. Aí os fornecedores iriam pegar os requisitos e iriam depois, seja bem-vinda, doutora Andréa, e iriam depois oferecer produtos que atendessem aquelas necessidades que a administração tem, e aí, a partir de critérios objetivos, a administração escolheria um dentre esses produtos. Isso é o diálogo competitivo. Alguns dizem, professor, mas isso dá muita margem à fraude, né? Porque o administrador público vai conversar com o fornecedor antes, e se ele repassar informações privilegiadas para um que é seu amigo, ao invés de passar para o outro, isso ele está cometendo um crime. A lei previu isso e previu sanções duras para quem externar informações privilegiadas, favorecendo determinado fornecedor em face de outros. Então, não é permitido. É permitida essa modalidade. Eu ainda não vi muitos exemplos sendo utilizados, mas imagina aí numa usina de energia nuclear,
quantas coisas especializadas eles precisam e não tem no mercado, né? Porque não é uma coisa que você vende para todo mundo que está aí, que tem um mercado consumidor muito amplo. Mas imagina que a usina de Itaipu precisasse de uma ferramenta eletrônica para controlar o fluxo de dados entre o reator nuclear e o satélite. Imagina uma coisa desse tipo. Ela vai poder realizar esse tipo de licitação. Diálogo competitivo. Coloca um edital, chama possíveis fornecedores desse produto, desse serviço. Eles fazem um diálogo com a administração para poder entender qual é a ideia geral do projeto, ter uma noção geral. Aí eles vão para os seus laboratórios, vão para os seus escritórios, desenvolvem essas ideias, depois mostram essas ideias como propostas para a administração pública, para que a administração pública adquira uma dessas ideias produzidas, né, pelos fornecedores, né, de produtos tecnológicos, de softwares, por exemplo. Deu para entender, galera? É uma modalidade nova. Já tem muitos exemplos na prática, professor? Não tem. E como é que o senhor criou esse exemplo da sua cabeça? Porque eu tenho aqui no TRE, conversando com os meus colegas que desenvolveram, eu disse, rapaz, isso que vocês desenvolveram é um negócio de altíssimo nível, esse sistema que nós temos aqui chamado mesários. Vocês deviam vender isso. Eles, eu vou vender para quem, Arlen? Vender para quem? Se só é uma coisa, só quem faz é a Justiça Eleitoral. O máximo que a gente pode fazer é fazer um convênio com os demais 27 TREs do Brasil e entregar a eles esse produto com algum benefício que eles nos entreguem. Mas eu vender como um produto do mercado não faz sentido, porque só quem faz isso somos nós a cada 2 anos. Então é uma missão muito própria. É um exemplo típico de uma situação que caberia para essa modalidade chamada diálogo competitivo. Aí o Dr. Jefferson dizia, poderia vender essa tecnologia para outros países, né? Se tiver interesse, né? Mas cada país tem o seu sistema eleitoral próprio, né? Tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem dentro de si, em cada estado, um sistema eleitoral diferente. Imagina se fôssemos, né, oferecer isso para outros países. Mas pode, se bota lá, se algum país quiser adequar o seu sistema eleitoral para copiar o nosso, que é muito bom, né? Alguns já até fizeram alguns experimentos com nossos sistemas e tal, mas existe também um fator cultural, existe também um fator de competição tecnológica, né? De tecnologias próprias desenvolvidas no Brasil, quando vão ser vendidas para fora, cria concorrência lá fora. E nem todos os concorrentes querem que nós nos desenvolvamos tecnologicamente, certo? Nós, no ambiente internacional, meus amigos, nós não temos amigos, né? Nós temos parceiros de interesses comerciais, econômicos e estratégicos. A gente, às vezes, fica vendo um presidente chamar o outro de amigo, um presidente chamar o outro de companheiro, isso é uma bobagem, certo? Porque não tem amizade entre estados, esse negócio de amigos entre estados, não. O que é um jogo de interesses em que cada estado barganha para atender o seu próprio interesse, né? Às vezes cedendo um pouco aqui para ganhar um pouquinho acolá e vice-versa. Mas isso, não, eu sou amigo de fulano. A sua amizade com fulano não é a mesma, não representa os interesses do país e do país de fulano. São coisas diferentes. A gente tem que ter atento a isso para não confundir, certo? Às vezes a gente vê as coisas muito personalizadas, de forma muito pessoal. Não é assim que as relações internacionais e diplomáticas se dão. E nesse nível estratégico, né? O que está por trás é poder, poder bélico, poder econômico, poder de influência, certo? Influência de mercados, né? Domínio de mercados, é isso que está por trás. Pensemos com o nível que nós temos, né? De estudantes de nível superior. Não caiamos no debate medíocre, né? Que aparece na mídia para nós. O presidente fulano é amigo do presidente cicrano. Isso não pode até ser, mas isso não tem relevância nenhuma, ou se tem uma relevância muito pequena no que tange as relações diplomáticas entre um país e outro, certo? Porque o que está por trás de uma relação dessa são interesses muito maiores que nós aqui na base só conseguimos ver o pico do iceberg, né? A profundidade desses negócios internacionais, desses tratados internacionais, o que está por trás,
no sentido de dominação, no sentido de influência, de estratégia, é muito mais profunda do que a gente às vezes vê e do que é nos trazido pela mídia de massa. Então, fiquemos sempre atentos para não sermos enganados tão facilmente como aparentemente a todo momento estamos sendo tentados pela mídia, certo? Então, deu para entender o que é o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é essa modalidade nova. Por ser nova, eu digo a vocês, é muito provável que caia. E ela é usada nesse tipo de situação, ou seja, quando a própria administração pública não tem ainda detalhado o que ela precisa, no sentido de um projeto. Mas ela tem uma ideia do que ela precisa. E aí essa ideia do que ela precisa, em determinadas situações, ela leva para o mercado, publica um edital, o mercado traz fornecedores que desenvolvem aqueles tipos de tecnologias, escutam as necessidades da administração e, ao escutar essas necessidades, vão para o seu laboratório, desenvolvem ferramentas e produtos e depois revendem tentam vender para a administração, competindo entre si, certo? Sendo esses produtos oferecidos julgados a partir de critérios objetivos previamente estabelecidos. Essa é a modalidade de licitação chamada diálogo competitivo. Beleza, professor, beleza. E aí eu trouxe essa observação importante. Não há mais a previsão das modalidades tomada de preço e convite. Show? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, beleza, vamos para cima. Vamos para cima. O artigo 33 da nossa lei de licitações, ela define quais são os critérios de julgamento de licitação. Eu já apresentei para vocês alguns, né? Mas cada um desses critérios vai depender da modalidade de licitação. Concorda? Os quais nós até dissemos, mas ele diz aqui um rol, né, dos critérios possíveis, critérios objetivos possíveis para definir o vencedor de uma licitação. Critério básico e mais recorrente, principalmente no pregão, é o menor preço. O segundo critério, maior desconto. Vamos botar aqui, ó, pregão, certo? Concorrência. Concorrência também faz uso desse critério aqui. Menor preço. Ah, professor, legal. Beleza. Concorrência também faz, não é só o pregão, né? É. Concorrência e pregão. Maior desconto, concorrência e pregão. Essas modalidades fazem uso desse critério. O critério melhor técnico ou conteúdo artístico, professor, está onde? Está na concorrência. Deixa eu copiar aqui. E na concorrência e no concurso. Certo? O critério técnica e preço, professor, está onde? Na concorrência. Na concorrência. Certo? O critério maior lance, a própria lei já diz, está no leilão. O leilão sempre é a única modalidade de licitação que faz uso desse critério do maior lance. Né? Só faz sentido falar no critério de julgamento maior lance se você estiver abordando o pregão. Critério do maior retorno econômico. Você encontra ele na concorrência. Você encontra ele na concorrência, Ctrl Z. E no diálogo competitivo, se não me falha a memória. Mas eu vou botar aqui concorrência. Depois eu vou pesquisar se o diálogo competitivo também tem ele. Beleza, meus amigos? Então, esses são os critérios previstos na lei para que haja o julgamento das propostas da licitação. Show de bola? Tranquilo? Beleza. E aí vamos para uma questãozinha, né? Eu digo a você que a gente tem sempre que estudar lendo a lei, assistindo a aula, lendo a lei e fazendo questões. Lendo a aula, assistindo a lei e fazendo questões. Esse é o ritual para você aprender qualquer assunto. E repetindo depois, repetindo. Uma hora entra na sua cabeça. Você que está com dificuldade aí, diz, não, professor, não estou...
A dificuldade é você fazer isso constantemente, e manter a regularidade. Mas se fizer, o resultado é certo. Então, aqui, ó, diz essa questãozinha de 2024 para o cargo de analista judiciário. Segundo a lei 14.133, que é a nova lei de licitação, o processo licitatório tem por objetivos: letra A, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública. É isso que nós dissemos desde o começo, né? Garantir a contratação pela administração pública da proposta mais vantajosa. Perfeito até agora. Inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Perfeito. Porque a proposta mais vantajosa, às vezes, não é o preço imediato da aquisição, mas sim o preço unindo-se o ciclo de vida do produto adquirido. Se eu compro, por exemplo, um produto cuja vida dele útil, o ciclo de utilização dele é de 1 ano, e ele é o mais barato, ele é R$1.000, mas dura 1 ano, e eu consigo comprar outro que seja 5.000, mas dura 10 anos, qual é o mais barato? O mais barato é o de 5.000, e não de 1.000, que só dura 1 ano. Então, essa questão da proposta mais vantajosa deve levar em conta, sim, o ciclo de vida do objeto comprado, do produto comprado. Então, até agora, o enunciado da letra A está muito bom. Também visa a licitação, ó, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes. Nós dissemos isso ao longo das explicações, né? Em virtude do princípio da impessoalidade, do qual decorre o princípio da isonomia, a licitação deve dar tratamento igual a todos aqueles que estão concorrendo nessa competição para oferecer à administração pública o melhor produto, o melhor serviço. Tá certo? Também, ó, garantir a justa competição. Perfeito. Até agora está perfeito. Evitar, outro fim da licitação, ó, evitar contratações com sobrepreço. Evitar contratações com sobrepreço. Ou com preços manifestamente inexequíveis. Sem dúvida, isso é uma das finalidades, né, da licitação. Sem dúvida. E superfaturamento na execução dos contratos. Ótimo. Ótimo. Incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável nacional. Perfeito. Não consegui encontrar nenhum erro. O que se quer é evitar. Não dá para se proibir, ó. As outras questões, ó, ela usa sempre a expressão proibir. Se a legislação usa a expressão clara de evitar, certo? Realmente, proibir, às vezes, não é possível, né? Não é possível porque se trata de uma concorrência. Mas evitar, minimizar, muito boa, muito boa. Então, letra A, nossa resposta. A gente já leu a primeira e já viu que está certo. Nas outras alternativas, está sempre faltando alguma coisa. Certo? Aqui, ó, nessa daqui fala de assegurada também está igualzinho, bem como a justa competição, beleza? Aí fala proibir contratações com sobrepreço ou preços inexequíveis e superfaturamento nos contratos. Essa palavra proibir ficou muito forte, né? Ficou muito forte. Aqui, proibir, aqui está igual, bem justa, proibir contratações ou com preço manifestamente inexequível possíveis e endividamento. Proibir endividamento na execução dos contratos. Não é endividamento, né? Quando você faz um contrato, você pode fazer endividamento para pagar, desde que sejam com juros razoáveis, né? Com juros previstos na lei. Então, as outras alternativas aí não estão completas. Beleza, pessoal? Realmente, então, nesse caso aqui, a melhor resposta é a letra A. Vamos ver se mais alguma questão. Tem não. Então, beleza. E, por último, nessa parte de estudo básico da lei de licitações, em que nós vimos princípios, modalidades, algumas definições técnicas, critérios de julgamento da licitação previsto na lei. Vamos ver agora o último tópico que nos cabe numa aula em que nós estamos fazendo um estudo básico, que são os agentes públicos da licitação. Agentes públicos, né? A gente está aqui a concordância nominal, né? Agentes públicos da licitação.
Professor, quem é que vai administrar esse procedimento licitatório? Quem é que vai fazer isso? O artigo 7º diz assim, ó, caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais desta lei. Então, a autoridade máxima do órgão, ou a quem couber, né, pela organização administrativa, deverá fazer uma gestão por competências dentro do seu órgão e designar os agentes públicos que vão desempenhar a função de presidir o processo licitatório, gerenciar o processo licitatório ou o procedimento licitatório. Por quê? Porque o procedimento tem várias etapas, né? Temos a publicação do edital. Até a publicação do edital, antes da publicação do edital, nós temos que ter a demanda do setor pelo produto ou serviço, que é analisado por um setor jurídico para ver se de fato existe, é analisado pelo setor orçamentário para ver se tem orçamento, em sendo detectado que tem orçamento, é publicado um edital para que os fornecedores daquele produto se candidatem. Quando eles se candidatam para concorrer à licitação, se analisam as propostas desse fornecedor. A partir de critérios objetivos previstos na lei, se escolhe um vencedor. Depois de se escolher o vencedor, se adjudica o contrato administrativo àquele vencedor, e aí aquele vencedor vai começar a executar o contrato. E aí outra fase inicia na licitação, que é a fase de fiscalização, acompanhamento da execução do contrato, para que o fornecedor entregue o produto contratado na qualidade, quantidade e eficiência prevista lá no edital. Veja como portanto, um procedimento, né? Um conjunto sequencial de etapas, o procedimento licitatório. Não é uma coisa que eu vou fazer amanhã eu vou fazer uma licitação. Não. Em cada fase desse procedimento, nós temos prazos, tanto para a administração cumprir, como para os fornecedores cumprirem, certo? Temos que observar todos aqueles princípios, né? A licitação tem que observar todos aqueles 22 princípios da licitação. Então, nessa aula, né, a aula passada e nessa, o meu objetivo é dar essa perspectiva geral, certo? Sem deixar vocês aí com a ilusão de que aprenderam o procedimento, porque para aprender tem que ler a lei várias vezes, e a gente só vai ficar craque mesmo se um dia trabalhar com isso. Que aí, se você trabalhar com isso todo dia, você decora a lei, você entende tudo. Lendo a lei várias vezes, assistindo essa aula e fazendo exercício, você conseguirá fazer exames. Exame de OAB, exame de concurso, e vai se dar bem. Mas para, de fato, se tornar um especialista nesse assunto, que eu, inclusive, não sou, porque não atuo todo dia com isso, você precisa estar lá, né? Praticando, lendo, trabalhando com a lei aqui na sua cabeceira. Tá bom, pessoal? Deu para entender aí a lógica? Portanto, estudem e leiam a lei. E, se possível, leiam esse manual aí. Estudem esse manual que a doutora Elisângela indicou, da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Beleza? Vamos seguir em frente. Então, esse agente público, que é designado pela autoridade máxima do órgão, ou a quem a lei incumbe essa função, vai ser a pessoa que vai presidir, chefiar todas essas etapas aí do processo licitatório. Esse agente público, ele deve ser preferencialmente, não é obrigatoriamente. Na questão da prova vai cair obrigatoriamente. Na questão da prova da OAB vai cair lá obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente. Deve ser preferencialmente um servidor público efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública que vai realizar o procedimento. Professor, por que isso, professor? Por que preferencialmente um servidor público? Veja, tem um motivo aí. O servidor público, né, querendo ou não, ele tem um vínculo mais forte com o órgão que ele trabalha, com o ente, com a entidade que ele trabalha. Perfeito? Então, ele tem uma carreira por trás. Então, há uma tendência, que não é absoluta, né, mas há uma tendência dele querer preservar esse legado que ele vem construindo dentro da carreira dele. Ele não vai se sujar, né, facilmente, porque ele tem algo a perder em sendo servidor público efetivo, né? Se ele perder o cargo, dançou, né? Se ele for demitido, vai responder um PAD
e vai ser demitido, vai perder o cargo, vai perder a estabilidade, vai perder uma remuneração que garante a ele um bom padrão de dignidade. Então, a lei entende isso, o legislador entende isso, que é melhor que quem presida o processo licitatório seja um servidor público efetivo ou empregado público dos quadros. Porque se não fosse assim, considerando a variabilidade política no país, né, a mudança de gestores nos cargos de primeiro escalão, que geralmente são cargos políticos, toda a vida que mudasse a gestão por uma eleição, vocês acham que os gestores iam colocar quem para presidir o processo? Alguém da sua confiança. Portanto, critério de pessoalidade, de confiança, né? E essa pessoa iria ficar lá apenas o prazo do mandato em que o gestor estivesse governando. Isso iria prejudicar a continuidade do procedimento licitatório. Eu não quero dizer que pessoas que exercem cargo de confiança são desonestas. Não quero dizer isso, mas elas têm uma precariedade muito maior do que aquele servidor efetivo do quadro, né? Então, ela não tem um legado a deixar na instituição, às vezes. Ela não tem uma carreira, ela vai lá e passa uma chuva, como a gente diz, né? Vai passar uma chuva, vai passar lá 4 anos, às vezes só 2. Se desagradar, ou por algum motivo político, as circunstâncias mudarem, ele é retirado pela cor dos olhos dele, o gestor vai lá e tira ele, o chefe do poder, né? Então, o legislador, sabendo disso, diz, olha, preferencialmente, a licitação deve ser realizada por um servidor efetivo, que é alguém que exerce um cargo público efetivo, que para ingressar precisa ser aprovado em um concurso público de provas ou de provas e títulos, ou um empregado público dos quadros, ou seja, dos quadros permanentes da instituição. Esse servidor não é uma regra absoluta, mas via de regra tem um apego maior, tem um vínculo mais forte, até mesmo sentimental, com o órgão que ele trabalha, né? Conhece também mais a fundo os meandros do órgão que trabalha, as necessidades do órgão. Quem conhece mais a necessidade do setor agrícola brasileiro? Somos nós que estamos aqui na cidade ou aquele indivíduo que trabalha na agricultura lá no sertão? Sem nenhuma dúvida, os que trabalham lá no sertão conhecem muito mais do que aqueles que decidem em Brasília, porque eles estão no dia a dia, vendo a realidade, as dificuldades. É ou não é? É, né? Então, a mesma lógica é levada para a licitação. Quem conhece mais a infraestrutura, as necessidades do órgão são aqueles que são do quadro. Por isso a lei diz que deve ser preferencialmente. Só porque a lei não botou obrigatoriamente. Porque em nem todos os lugares isso é possível. Em municípios menores, como os municípios não têm um orçamento grande, às vezes eles não conseguem ter quadros permanentes de pessoal, porque isso, querendo ou não, gera uma despesa pública alta para manter cargos efetivos em prefeituras pequenas, né? E o orçamento é pequeno, de pessoas altamente qualificadas, porque perceba que isso é algo altamente qualificado. Então, como há ainda no Brasil, nos rincões do Brasil, órgãos, prefeituras, setores que não estão bem estruturados, às vezes é preciso contratar até mesmo profissionais externos com qualificação técnica para poder exercer essa função, né, de agente público que presidirá a licitação, certo? Porque o Brasil, na verdade, doutores e doutoras, não é um país único. O Brasil, dentro dele, tem vários Brasis, né? Se você vem aqui no Rio Grande do Norte, dentro do próprio Rio Grande do Norte, em Natal é uma realidade. Se você andar 100 quilômetros adentro do Rio Grande do Norte, em direção do interior, você já vai perceber uma realidade completamente diferente em relação ao município, à capacidade econômica do município, à infraestrutura do município. Se você expandir isso para o país, se você for em Santa Catarina, no Paraná, em próprio São Paulo, você vai ver uma realidade totalmente diferente das capitais desses estados mais ricos em relação às capitais dos estados mais economicamente pobres, né, que produzem menos riquezas. Então, o Brasil é desigual, né, geograficamente e regionalmente. O que nós e a Constituição pede é que nós reduzamos essas desigualdades regionais. Está lá no artigo 3º da Constituição como um dos objetivos da República. E, em virtude dessas desigualdades, o legislador é sábio e, ao invés de colocar aqui obrigatoriamente, ele colocou preferencialmente, certo?
Também, além disso, né, os requisitos para ocupar esse cargo de agente público da licitação. Essa pessoa indicada tem que exercer atribuições relacionadas à licitação e a contratos. Ou tem que possuir formação compatível e qualificação atestada ou certificação profissional. Ou seja, ou é alguém que já dentro do próprio setor trabalha com isso, no dia a dia, e tem experiência e know-how, ou é alguém que tenha qualificação formal para isso, porque é um assunto que vai mexer com quem, em última instância? Com os dinheiros públicos, né? Com os recursos públicos. Então, quem vai gerir recurso público tem que ser gente qualificada, né? Honesta e qualificada, certo? Isso, portanto, no nível administrativo executivo, né? De nível, ou então até gerencial, é muito observado no Brasil. No nível gerencial e no nível do piso, né? Normalmente nós temos pessoas que têm qualificação, certo? Nos níveis estratégicos, que são os cargos políticos, aí essa escolha desse nível é feita pelo povo por meio da eleição. E nem sempre, venhamos e convenhamos, né? Os eleitos têm alto nível de qualificação, né? Nem sempre, certo? Para ser eleito, você precisa ter carisma, né? Precisa ter apelo popular, né? Geralmente precisa saber mentir muito bem, né? Sem nenhuma referência aí subliminar, certo? Né? Então, às vezes tem que ser um mentiroso quanto mais, né? Você tem que feito uma campanha de marketing para você demonstrar uma imagem para o povo que não é a sua imagem verdadeira, ou seja, portanto, o que é o marketing eleitoral, né? O marketing eleitoral é uma fake news constante, em que você tenta vender para o eleitor a imagem de alguém competente, sereno, bem informado, né, com compromisso público, enquanto, na verdade, se você for imaginar e averiguar toda a história de vida daquele candidato, ele é um medíocre, né? Quando não, um semi-analfabeto. Então, o marketing, por si só, é uma fake news. Por isso que eu fico rindo quando eu fico escutando na televisão que as fake news são um problema para a democracia no Brasil. Eu digo, poxa, eu acho até que é verdade essa frase. As fake news são um problema para a democracia no Brasil. Só que o próprio marketing político, do jeito que é feito, é uma fake news, né? Ou não, pessoal? Né? Eu me lembro que teve uma vez um debate que. Deixa para lá, vou falar de ninguém não, deixa para lá. Eu fico só observando. Espero que vocês também estejam observando aí os debates que estão acontecendo no Brasil sobre qualificação para gerir o país, né? Exatamente, doutor André. O Brasil não é para amadores. E cada vez mais, viu? Se vocês observarem o que está acontecendo no Brasil, os poderes políticos estão se tornando uma situação em que estão sendo pouco atrativos para os mais qualificados, né? Os mais qualificados cada vez menos querem ingressar no poder nas esferas estratégicas políticas. Está se tornando quase que um ambiente que refuta a competência técnica e estratégica e documentalmente registrada. Raros são os gestores que, primeiro, se destacaram na sua vida privada ou na sua vida pública, mas no nível gerencial e estratégico, que conseguem galgar um degrau para chegar a um nível estratégico. Raríssimo, né? Raríssimo. A gente observa que é o contrário que acontece. Certo? A doutora Rafaela, muitas vezes os mais qualificados tomam decisões bem ruins para o país também. Sem dúvida, né? Porque essa qualificação que eu estou dizendo, essa questão de ruim ou bom é um pouco subjetiva, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que os mais qualificados tenderão a acertar mais, né? A formação técnica, a qualificação. Agora, essas decisões ruins, muitas vezes, não decorrem da falta de qualificação, doutora Rafaela. Decorrem da falta de caráter, que é outra coisa, né? Falta de caráter realmente não dá para medir, assim, objetivamente, né? Você mede conhecendo a vida pregressa dos candidatos ou dos concorrentes aos níveis estratégicos. Falta de caráter você tem em pessoas altamente qualificadas e em pessoas
com baixíssima qualificação. Mas eu acredito que ninguém vai contratar para sua casa alguém para fazer um serviço que não é qualificado. Quando faz isso, geralmente dá errado, né? Então, a qualificação é algo importante, certo? E que está sendo cada vez menos valorizada no Brasil a ponto de pessoas qualificadas não quererem mais nem ingressar nesse nível estratégico da nossa administração pública. E aí, o que é que acontece? O que acontece é que nós ficamos sempre pedalando em um nível de mediocridade constante nos níveis estratégicos. Felizmente, nós temos o nível gerencial e o nível executivo, né, de piso, que freiam, muitas vezes, as vontades que vêm do nível estratégico, né? Pois é isso. Pois é isso. Então, continuando o nosso assunto, né? E o terceiro requisito é não sejam cônjuges, ou seja, você não pode também indicar, designar agentes públicos para a licitação, né? Se eles forem cônjuge ou companheiro daqueles que estão concorrendo, né? À licitação, ou seja, você não pode designar como agente público que vai gerenciar uma licitação um cônjuge ou companheiro dos licitantes. O que é licitante, pessoal? Licitante é aquele que está concorrendo à licitação. Né? E é por um motivo de moralidade administrativa, né? Então, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou de pessoas que já são contratados habitualmente pela administração pública. Nem com eles tem um vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Ou seja, isso aqui visa evitar chance de confusão de interesses particulares com a busca do interesse público, né? Isso aqui é uma norma que está diretamente ligada ao princípio da moralidade. Você consegue reconhecer claramente o princípio da moralidade e da impessoalidade. Impessoalidade. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Show de bola. Artigo 8º diz ainda sobre os agentes de licitação, para mim poder ir para o intervalo. A licitação será conduzida por agente de contratação, é o nome técnico que a lei disse. Nós temos o agente público, que vai ser designado, e esse agente que vai conduzir a licitação é um agente público que tem um nomezinho específico, chamado agente de contratação, que é essa pessoa designada pela autoridade competente, né? É essa pessoa designada pela autoridade que nós acabamos de ver aqui em cima, certo? Entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, esse agente de contratação vai tomar as decisões, vai acompanhar o trâmite da licitação, vai dar impulso ao processo licitatório. Professor, o que é dar impulso? É empurrar o processo licitatório? Em alguma medida, a gente pode entender que sim, empurrar significa dar andamento formal, né? Dar andamento formal, dar impulso oficial ao procedimento, para que ele não fique parado em um setor. Chegou no setor, fez a sua parte, o agente de conta, bora, próxima etapa, encaminha para outro setor, tem lá o prazo para ele cumprir, porque a licitação precisa começar e acabar dentro de um prazo razoável, né? Lembremos do artigo 5º, inciso, acho que é 72 da Constituição, que diz que os processos judiciais e administrativos deverão deverão se dar dentro de um prazo razoável, né? Deverão ter a razoável duração do processo. Então, a licitação tem que começar e acabar dentro de um prazo razoável. E executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, até a homologação. A homologação é a fase em que a autoridade máxima do órgão diz assim: a licitação aconteceu, foi todo mundo, foi escolhido o contratante, analisada por critérios objetivos a proposta, e chega lá para o gestor máximo da entidade e ele homologa a licitação. Depois que ele homologa a licitação, ele entrega o contrato para o vencedor. E o vencedor vem e assina o contrato. E aí, esse vencedor começa a executar o contrato administrativo. Beleza? O agente de contratação, ele poderá ser auxiliado por uma equipe de apoio. Claro, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? E responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.
Ou seja, perceba, antigamente, na Lei 8666, nós não tínhamos um agente de contratação individualmente responsável. Nós tínhamos uma comissão de licitação. Na Lei 8666, nós tínhamos comissão permanente de licitação. Eram formadas por mais de um. Certo? Hoje, não é mais uma comissão permanente de licitação como regra. A regra agora é um agente de contratação. Uma pessoa é responsável pelo procedimento. E essa pessoa tem que pode designar uma equipe para auxiliar, equipe de apoio, mas ele é o responsável. Então, veja que quando você definir alguém, né, no seu CPF como responsável por um procedimento licitatório, o risco desse alguém é muito maior se ele cometer falhas. Então, há uma tendência dele se dedicar mais tecnicamente e obedecer melhor à legalidade e não ser tentado, diríamos assim, não ser tentado, né, a desvios. Porque se houver desvios, vai no CPF dele a pancada. Vai ser ele o responsabilizado. Ele tem uma equipe de apoio, mas é no CPF dele. A adesão que ele tomar é dele. Salvo, aí também a própria lei diz, né? Salvo se ele for levado a erro pela equipe. Aí ele vai ter que provar que foi levado a erro, né? Mas a presunção é de que a responsabilidade é dele. Certo, pessoal? Beleza. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º, que é o artigo que define o agente público, né? O agente de contratação poderá ser substituído por uma comissão de contratação. Percebam, portanto, o seguinte, que a regra é o agente de contratação. Mas quando envolver a licitação bens ou serviços especiais, ou seja, quando forem concorrências, certo? Que é a concorrência que trata de bens e serviços especiais, poderá ser formada uma comissão de contratação, com no mínimo 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Então, quando concorrência, pessoal, são licitações maiores, né? Para a contratação de bens e serviços especiais, conforme nós vimos lá no comecinho dessa aula. Entendi, professor. Concorrência é isso. Nesse caso de concorrências, é possível a designação de uma comissão de contratação. Possível, não é obrigatório. Certo? Poderá ser substituído por uma comissão, que terá no mínimo 3 membros. Aí, nesse caso, portanto, quando se trata de algo maior, aí pode-se designar até 3 membros, que são servidores que atendem os requisitos do artigo 7º, ou seja, preferencialmente pessoas da carreira, né? Pessoas do quadro permanente do órgão. E esses 3 servidores ou empregados públicos, certo? Responderão solidariamente. Tranquilo, professor, tranquilo. E aí, para a gente finalizar esses slides e começarmos o próximo na segunda parte da aula, vamos aqui fazer mais uma questãozinha para a gente rememorar o que a gente aprendeu. Analista legislativo, cargo de advogado. No exercício de suas atribuições em certo órgão, a assessoria jurídica do Estado do Paraná, a assessora jurídica do Estado do Paraná, acho que não é assessoria não, é assessora, né? Giovana, foi questionada acerca de quais modalidades de licitação poderiam ser utilizadas no âmbito do sistema de registro de preços, à luz do disposto na Lei 14.133. Professor, o senhor não falou de registro de preços. Onde é que ele está regulado? Ele está regulado a partir do artigo 76, né, conforme nós vimos. 76 ou 78? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que é 76. 78, desculpe. 78 da Lei de Licitações. O registro de preço, meus amigos, é uma modalidade de licitação, aliás, é um procedimento especial de licitação, certo? E a legislação diz que ele deve ser usado em alguns tipos de licitação, que ele pode ser usado em alguns tipos de licitação. A gente ainda nem viu
essa matéria, mas será que a gente conseguiria responder essa questão só com o que a gente sabe? Será? Ou não? Vocês acham que não? Vamos tentar, Vamos lá. ué. Vamos tentar, pela lógica, né? Sem nem ter visto, a gente vai conseguir resolver essa questão, certo? Vamos lá. A modalidade de registro de preço pode ser usada em qualquer modalidade de licitação ou não? Vamos ver pela lógica. Em leilão, o que é o leilão? O leilão é uma modalidade de licitação que nós vendemos produtos, né? Alienamos bens ou serviços. Concordam comigo? Então, o que é o registro de preço? O registro de preço é uma técnica que a administração faz, e eu vou resumir ela aqui rapidamente para vocês, em que ela faz um procedimento alternativo e consulta o mercado, dizendo assim, olha, eu quero começar a comprar papel, certo? E eu quero que vocês aí do mercado me digam os preços que vocês oferecem o papel. Eu estou disposto a pagar até tanto por papel, até tantos reais por uma resma. E aí, vários fornecedores oferecem os seus preços e isso é registrado na administração pública, os preços de cada fornecedor ofereceu. Mas, portanto, o registro de preço é uma ferramenta que é utilizada para aquisição de produtos, bens e serviços. E não para leilão, e não para venda. Concordam comigo? Só por isso, todas as alternativas que tivessem leilão, nós já deveríamos afastar. Quem tiver entendido bem o que é o leilão, certo? Quem tiver entendido bem o que é o leilão, você já tem que afastar, porque leilão é para alienação. Registro de preço é uma técnica, um procedimento especial em que a administração registra os preços que são oferecidos pelos fornecedores, faz um banco de dados com esses preços, e esses fornecedores que informaram os seus preços têm a obrigação de entregar aqueles produtos durante um determinado prazo pelo preço que informaram. O fornecedor se obriga, se a administração for comprar dele. Isso, em resumo, né, é o registro de preço. Então, não tem lógica falar de registro de preço e pensar no leilão. Então, onde tiver leilão, a gente já paga. Então, já paga a letra A, já paga a letra D. Tranquilo, professor, tranquilo. Então, nós ficamos ainda, por enquanto, com a letra B em aberto, a letra C em aberto e a letra E em aberto. E aí a gente aprendeu o que é o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo é aquela modalidade de licitação em que nós não sabemos o que queremos, diríamos assim, né? A administração pública não tem ainda uma definição clara do que ela faz um edital e chama possíveis fornecedores, informa aos fornecedores as suas necessidades, os fornecedores retornam para os seus laboratórios, para as suas empresas, e criam produtos para tentar atender aquela necessidade da administração, que ainda não está clara para ela, e não há nenhum produto no mercado. O exemplo que eu usei foi o nosso sistema de mesados. Faz sentido também registro de preço nesse caso? Ora, como é que ela vai registrar o preço de fornecedores se ela nem sabe ainda o que ela quer? Não é isso? Se ela nem tem certeza ainda da solução adequada, da melhor solução para a sua necessidade. Então, também não faz sentido falar em diálogo competitivo. Com isso, a gente já elimina aí a alternativa C e E. Aí só sobra uma, ó, que é a letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Só sobra uma, que é a letra B de bola. Essa é a nossa resposta. Ficou claro aí como se fazer uma questão, às vezes, até sem ter estudado ela a fundo? Claro, repito, a necessidade de ler o artigo 78 e ler os demais os procedimentos especiais da lei de licitações. Bom, com essa aula, meus amigos, com essa aula aqui, nós finalizamos aquilo que eu chamo de estudo básico da licitação, certo? Finalizamos o estudo básico da licitação. Vamos dar um intervalo agora de 10h30 até 10h50 e vamos começar outro assunto previsto aí no nosso cronograma. Tranquilo? Bom intervalo para vocês, já já a gente volta.